Da minha mãe, esse espetáculo maravilhoso, vindo direto da Bahia, com esses atores incríveis, essa atriz maravilhosa estreando aos 80 anos. Foi muito legal ver esse espetáculo por aqui pela Mostra das Artes Cênicas. A gente já está aqui em outro espaço, explorando todos os espaços aqui do Banco do Nordeste Cultural. Além da mostra, a gente conferiu há pouco tempo também a exposição que está tendo por aqui. E vai ter mais uma exposição, viu? Rolando por aqui a partir da semana que vem, para falar um pouquinho. A gente está aqui com o Júnior Pimenta, que vai estar ocupando o espaço da Galeria Antônio Bandeira com uma obra, né? Júnior Pimenta é artista visual. Fala um pouquinho dessa exposição que está chegando aqui no Centro Cultural Banco do Nordeste, aqui no Banco do Nordeste Cultural. Olá, boa tarde. Então, para mim é muito bacana voltar para o Banco do Nordeste depois de 13 anos. Assim, minha primeira exposição individual aconteceu aqui, né, no Banco do Nordeste. E essa exposição, que se chama Abrasar, é um individual que é resultado de uma pesquisa que eu desenvolvo há algum tempo já, e de um prêmio que eu ganhei da Funarte, que é o Prêmio Marco Ferrez de Fotografia, né? Então, o trabalho ele vai pesquisar parte de uma pesquisa sobre essa relação de disputa territorial que acontece não só aqui em Fortaleza, mas infelizmente em todos os lugares, né? Onde acontecem queimadas intencionais, né? Então, para tirar uma determinada população de um território, às vezes acontece um incêndio, né? Um incêndio, né, estimulado, né, causado por alguém com algum interesse. E não só na zona territorial urbana, mas a gente vê também as queimadas no centro-oeste. Então, pensar essa questão do fogo como esse lugar de limpeza. Então, a partir disso, eu comecei a me interessar por esse lugar de disputa, esse lugar desse tensionamento. E, ao mesmo tempo, eu queria trazer isso como um lugar de trazer para discussão essa questão que é muito importante, né? Moradia, né? A gente, ao mesmo tempo, tem outras coisas que são muito referenciais para mim, enquanto pessoa, enquanto artista, que é a resistência também, assim, né? Sei lá, a Vila Vicentina, que é fica aqui na Aldeota, né? Perto da Antônio Salles, e é um território de várias casas que ainda permanecem nesse lugar, mesmo com o interesse da especulação imobiliária e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que eu trouxe esse lugar da destruição, do que faz o fogo, pensar o fogo também como potência de permanência também, assim, né? É legal perceber e pensar como a arte não é só de contemplar, mas sim de muitas vezes denunciar ou trazer um assunto importante para a discussão e fazer com que mais pessoas entrem dentro desse pensamento, né? Sim. Eu acho que o ideal da arte é esse, assim, pelo menos para mim também pensar como a arte ela pode promover debates, discussões e até transformações, né? A gente sabe que a gente não é capaz às vezes de, sei lá, mudar o mundo, mas o pouco que a gente consegue a partir do trabalho afetar o olhar, afetar a vida de algumas pessoas, isso já é um poder de transformação também, né? E a arte, eu acho que é esse mecanismo que eu acho fundamental, porque vai tratar, sei lá, pensar a violência não do ponto de vista jurídico, do ponto de vista, sei lá, mercadológico, mas pensa a partir da subjetividade de como eu posso tratar isso, né? E, sei lá, desenhar com pólvora, onde o queimar queimar a própria fotografia vai fazer um elemento, porque trazer a pólvora não, nada é por acaso também assim. Os elementos que eu uso para o desenho sobre fotografia e sobre outros elementos, outros suportes, tem a ver com o próprio processo de queimar também, né, dos incêndios. E eu tive uma experiência assim que foi muito marcante para mim. Eu morei um tempo em Belo Horizonte, eu estava indo para Goiás. E aí, época de queimadas, que acontece muito na região do Centro-Oeste, eu passando quase chegando já perto de Goiânia, tinha um incêndio dos dois lados do ônibus que eu estava passando, assim, e eu virou praticamente assim um túnel de fogo. Então isso me marcou muito também. Pensar esse lugar também, né? E ao mesmo tempo, o que é que vai virar aquilo ali? Né? Vai virar um pasto para criar gado, assim. Então pensar esses limites da cidade. E eu acho que o papel do artista, pelo menos, que eu gosto muito de pensar, é que a gente dá uma resposta para o mundo. Então o que acontece? A gente está sendo sempre colocado em xeque muitas coisas que a gente pratica e faz, e a gente está sempre dando uma resposta para esse lugar de disputa, de tensão, né? E eu espero que a exposição dê conta de trazer essas discussões, né, para o público, né? Tornar público o que está sendo feito também. Isso é fundamental. Como que esse processo te atravessou assim pessoalmente para estar trazendo para o público, né?
essa percepção e o teu olhar através dessas obras? Então, eu acho que desde a época, eu já completo nesse ano 20 anos de produção artística, assim, então, para mim também, como eu vou construindo essa minha trajetória, né, e às vezes a gente para pensar um pouco sobre os primeiros trabalhos que a gente faz, e como é que ele faz sentido hoje também, como é que ele está presente nessa produção que vai abrir, né. Até eu estava conversando com um curador e pensando sobre se incluir algum trabalho anterior para estar presente de alguma maneira. A gente optou por trazer apenas um trabalho, né, que eu acho que dialogava bastante com isso. Então, não tem como a gente passar ileso ao mundo, né? A gente sempre é confrontado com tudo que está acontecendo, é guerra, é destruição, é disputa, é especulação imobiliária, é uma série de camadas que a gente está sendo sempre bombardeado diariamente, assim. E aí, tá imerso na pesquisa, é interessante também, parece que quando a gente está fazendo o processo da gente, assim, parece que tudo converge eu só vejo fogo em todo canto. E aí, sei lá, eu tava visitando a própria exposição da Camila, que vocês estiveram agora lá mostrando, né? Na própria exposição dela tinha um fogo também em uma das pinturas dela. E aí a gente estava conversando um pouco sobre isso também antes, assim. Então, é uma contaminação que assim, não tem como você não separar isso. Maravilha. Então, a exposição abre no próximo dia 28, no sábado. Você pode vir conferir aqui, aberto, gratuito ao público, aberto ao público. Vem aqui para o Banco Nordeste Cultural para conferir essa exposição. Pimenta, foi um prazer falar um pouquinho. A gente está super ansioso para ver essa exposição aberta ao público acontecendo por aqui, viu? Muito obrigada. Obrigado também. É isso, a gente conversou com o Júnior Pimenta. A exposição está pertinho de abrir e abrasar, dia 28, aqui no Banco Nordeste Cultural. E a gente vai seguindo aqui, falando sobre Mostra das Artes Cênicas. Conversamos ontem com Só Homens Companhia de Dança, que apresentou o espetáculo Brasileirinhas.